e a Fran Cardoso lá do Terminal do Aterro. Vamos diretaço com a Fran, que tem informações lá sobre os ligeirinhos que estavam entrando lá sem pagar já há bastante tempo no terminal. Essa história vai acabar então, Fran, pelo menos aí? É verdade, Rodrigo. A gente está aqui no Terminal do Aterro para mostrar exatamente a alteração que foi feita aqui nessa semana para inibir e impedir muitas pessoas, não eram poucas não, tá? Muitas pessoas que estavam entrando no Terminal Aterro sem pagar. Aqui ao meu lado, o diretor de trânsito, Laírto Leite, que vai explicar melhor a situação. Laírto, vocês fizeram uma análise com um fiscal aqui um dia inteiro. 450 pessoas em um único dia entraram por aqui sem pagar passagem, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos telespectadores ND. Exatamente, Rodrigo. É uma notícia praticamente difícil até de dar, né? Porque parece que não existe uma compreensão das pessoas para a nossa querida Blumenau, mas foi exatamente isso. A gente vinha acompanhando ao longo do tempo, mas não queria acreditar que o número de pessoas era tantas que entravam por aqui sem pagar. Colocamos um fiscal aqui a acompanhar em todo o período que o terminal fica aberto, e o número foi alarmante de 450 pessoas durante um dia que entraram aqui sem pagar. Entrava com muita tranquilidade, ao invés de passar pela catraca que tinha aqui, disponível para quem tinha o cartão, ele entrava no mesmo local que entrava o veículo, né, o ônibus, entrava sem fazer o devido pagamento. O Lucas está mostrando aí as imagens para vocês ao vivo. Tinha o portão exatamente grande, agora está tudo fechado, onde entravam e saíam os ônibus. E ao lado aqui, onde tem essa faixa de pedestres, inclusive já está até apagada um pouquinho, tinha então duas catracas, onde as pessoas podiam fazer o acesso sem precisar ir lá do outro lado do terminal. Era uma facilidade para as pessoas, né? Não tinha ninguém aqui, fiscal, nada, né? Como lá do outro lado tentam, inclusive, funcionários para receber às vezes o pagamento em dinheiro, da orientações, estava bem tranquilo aqui, só que as pessoas utilizavam dessa facilidade, que não tinha ninguém olhando, né, para fazer a entrada pelo lado dos ônibus, exatamente pela rua onde passavam os ônibus, sem pagar a passagem. Imagino, Laírto, o prejuízo que isso dava, né, também para o erário público e tudo, porque 450 pessoas sem pagar passagem todo dia, no final das contas, eu fiz um cálculo rápido, 450 pessoas, se funcionasse o terminal 24 horas, uma média de uma pessoa passando a cada 3 minutos, é inadmissível, né? Pensar que tinha gente que pensava dessa forma. É só multiplicar esses 450 por R$ 5,30, que é uma tarifa inteira, né? Então é só fazer essa multiplicação, e nós estamos falando desse terminal aqui, né? Então não é possível que isso aconteça. Lembrando que a gente fez um acompanhamento, inclusive com a engenharia, não há prejuízo para o funcionamento do terminal. A gente acompanhou antes, fizemos o fechamento apenas com um cone para ver a circulação do transporte, para ver se poderia haver alguns atrasos com o transporte coletivo. Não houve prejuízo nesse sentido. Então, a única coisa é que o passageiro precisa se dirigir na outra extremidade do terminal, então não há prejuízo para o passageiro. É muito prático e o ônibus circula muito bem dentro do terminal. Tá certo, obrigada, Laírto. Olha, Rodrigo, a gente chegou agora há pouco aqui e lá na entrada principal tinha um homem. A gente viu um homem tentando conversar, tentando conversar aí com os funcionários da Blumob, enfim, falando assim, olha, eu perdi o ônibus, eu entrei, eu saí. Ele mesmo não sabia o que ele queria falar. O que ele queria falar. O que ele queria mesmo era entrar sem pagar. Então, possivelmente, esse homem é um dos que usava aqui esse acesso, agora viu que está tudo fechado, que não tem como, pensou que lá ia conseguir no papo, mas não conseguiu não, viu? Inclusive, aproveitando e falando dos acessos dos terminais, o Terminal da Fonte também tem 2 acessos, né? Mas lá não tem essa possibilidade de fechar o acesso que é o secundário. Lá, então, uma outra alternativa vai ser adotada também, porque lá também tem registros aí dessa situação. Sim. Tem outros terminais, né? Da Fortaleza, tem o da Velha, tem o do Garcia, né? O da própria Itopava Central, que é mais recente, vai ter o novo agora, do Água Verde, né? Que está para ser entregue agora. Então, a SMTT tem que ficar em cima disso, né? E não só pensar no aterro, pensar nos demais também. Tenho certeza que estão avaliando isso. Agora, Fran, aproveitando a sua participação aí com o Laírto, ontem à noite teve uma reunião importante com 80 associações de moradores reunidas aqui em Blumenau
para pedir principalmente mais horários de ônibus. O que o Laírto pode nos trazer de novidades aí dos pedidos das associações, Fran? Essa reunião ontem à noite, o Laírto esteve lá, foi muito importante, inclusive, a representatividade, né? Muitos vereadores estiveram lá, muitos representantes de associações de moradores, ou seja, representantes do povo também, das comunidades, né? Para fazer a solicitação de mais linhas de ônibus. O que está sendo estudado, o que é possível com base no que foi falado ontem à noite, Laírto? Bom, Rodrigo, é importante a participação de associações de moradores, né? A gente entende-se que é um pedido da comunidade, né? Quando vem da associação de moradores, a participação também da vereança, ela é importante, que também são representantes legítimos da comunidade. A participação da Uniblan, né? Que é a representação exatamente das associações de moradores. Então eu recebi ontem, né? As solicitações, os ofícios, e eu li um pouco essa manhã dos ofícios. A gente vai, no momento oportuno, fazer então os estudos técnicos e a gente vai ver então a possibilidade de atender ou não, né? Mas baseado em estudos técnicos, então posteriormente fazer umas respostas e levar então para essas comunidades as respostas daquilo que é possível atender para essas comunidades. É importante, né, esse pedido, e então a SMTT esteve presente, eu fui representá-lo para posteriormente a gente fazer as respostas. Diretor, ontem o transporte operando na sua capacidade, né? Escolas estaduais, municipais, particulares, todas já retornando. Qual foi a média de passagem de usuários ontem no transporte público? Exatamente, isso é importante, muito grande, né? Nós trabalhávamos em anos anteriores, antes da pandemia, numa data feita agora, em torno de 100 mil passageiros, e agora, né, bastante fraco antes do retorno das aulas. A gente estava trabalhando numa faixa de 50 mil passageiros, mas com o retorno das aulas também a gente implementou na ordem de mais de 80 viagens, né, justamente para atender o escolar, professores, pais que utilizam o transporte para se deslocar para as escolas. Foram 82 viagens e ontem foi o pico máximo do transporte, que a gente chegou a 73 mil passageiro. Isso deixa a gente otimista que o transporte coletivo começa a ganhar fôlego e quem sabe esse ano a gente chega aí em torno de 80 mil passageiros, que essa é a nossa perspectiva para o ano de 2023. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, né, por vir aqui também explicar para a gente. Olha, gente, é importante, né, a gente reforçar que o transporte público é de todos, né, e claro, a comunidade sendo ouvida, né, essa ação, né, Rodrigo, que aconteceu ontem à noite, é mais do que importante, que todos se unam para o bem comum da comunidade. Volto com você aí no estúdio.